para brilhantar a nossa mesa aqui. Nada melhor, nada menos, nada mais do que ele, professor e diretor Aguinaldo. Boa noite. Olá, Johnny. Boa noite também ao pessoal que está em casa. Para mim é uma satisfação estar aqui, né? Sempre quis participar de um podcast, um videocast. É a primeira vez. Me sinto muito lisonjeado pelo convite. Opa, eu que fico feliz demais, né? A gente se conhece já faz um bom tempo, não é de ontem, como diz o outro. E a história, sua história, eu conhecia como pastor, conheço como professor, conheço como diretor. E a sua história realmente, eu tenho certeza que vai impulsionar os nossos telespectadores. Eu te conheço, mas os telespectadores, quem sabe, ainda não te conhecem. Mas agora chegou o momento de você se apresentar para os nossos telespectadores. Ok. Meu nome é Aguinaldo Vieira. Tenho, a partir desse mês, farei 51 anos. Não parece? 51 anos. Pô, tá novo, rapaz. 51 anos. Sou professor de matemática na ETCT Positivo, né? Quem conhece, fica aqui na cidade de Tubarão. E também sou diretor, não diretor, é assessor de direção. Nós temos no colégio Dr. Otto Verschutti, são 3 diretores. Tem o diretor-geral, né, que é o diretor Jason, tem a diretora administrativa, que é a Silvia, e tem eu também, diretor pedagógico, né, o Aguinaldo Vieira. Sou casado, né, com a Eliane Vieira, tenho 2... Aproveito para mandar um abraço, um beijo para ela, isso. Né, pessoa maravilhosa. E também tenho 2 filhos, tenho o Natan, né, de 23 anos, e tenho a Jéssica, também vai fazer 19 anos agora em setembro. Que legal. O pastor é natural de? Sou natural de Capivari mesmo. De Capivari de Baixo. Muito bom. Pastor, como a sua história, uma história muito poderosa, e você que está em casa, deixa eu falar algo para você. Você chama todo mundo, porque o que nós vamos aprender aqui hoje, com a vida, o testemunho de vida do pastor Aguinaldo, eu tenho certeza que vai também impactar a sua vida. Pastor, para você, o que é renovar a mente? Renovar a mente, eu vou te contar uma história, Johnny. Ótimo. Vou te contar a história. Uma vez, assim no início do meu casamento, eu gostava de tomar uma cervejinha, tomar uma caipira, tomar uma bebida alcoólica aos finais de semana. E eu estava fazendo em casa um churrasco e tomando uma caipirinha. E de repente, meu filho tinha 1 ano e meio, perto dos 2 anos, e eu percebi que quando eu virei as costas e olhei assim, ele estava tomando a caipirinha. Opa! Aí aquilo ali acendeu uma luz vermelha. Oxi. Não dá. Meu Deus. Não dá. Eu tenho que educar o meu filho pelo exemplo. Muito bom. Eu não posso deixar as coisas acontecerem desta forma. Uhum. E aí, a minha esposa já tinha até pensado nisso, de como que seria o mundo daqui a tantos anos para ele. Olha só. Né? Natan significa dádiva de Deus, presente de Deus. Uhum. E eu não poderia desperdiçar esse presente, não poderia jogar esse presente fora. Isso é muito forte, pastor. E aí, ela foi procurar uma igreja evangélica. Uhum. E eu não queria. Eu queria parar de beber, queria, na verdade, até não parar de beber, queria não deixar ele ver aquela situação quando eu tomava, né, as bebidas ali. Só que a minha esposa, ela foi para a igreja e ela orava muito. Uhum. Eu não entendia. Ela de joelhos, ela orava e chorava, orava e chorava. E eu olhava aquela situação, pensava, que situação ridícula. Uhum. E aí eu continuava, né, com a minha situação, né, tomando a minha cerveja, né, a caipira, a batida de coco, aquelas coisas todas que a gente tem, que o mundo nos oferece, que a gente acha que é bom, e é muito bom, né, porque dá aquela tonturinha e tal. Momentâneo ali, aquilo ali é bom. Tá? E eu achava que aquilo que o mundo estava me oferecendo era bom. E chegou uma vez, próximo ali o mês de maio, ela chega para mim e diz assim: amor, eu queria um presente, tu pode me dar um presente? Tá. E aí eu falei, olha, não sei, o que é? Não, tu não pode dizer não. Aí eu assim, tudo bem, eu pensei, né, é o aniversário dela, próximo Dia das Mães também, que ela faz aniversário dia 9 de maio, geralmente também cai bem próximo ali o Dia das Mães. Sim. E aí ela assim, vai na igreja comigo? Eu fiquei
paralisado, paralisado. E aí ela pegou, daí eu falei, tudo bem, eu vou na igreja contigo. E aí, chegando na igreja, o pastor, a igreja cheia, o pastor lá em cima pregando, e eu nos últimos bancos, e fiquei ali. Quando o pastor começou a pregar, eu comecei a eu me imaginei na história. Entendi. Na história. E aquela situação ali me mexeu tanto, tanto, mas eu não queria dar o braço a torcer. Ela terminou o culto, nós saímos, ela, e aí, gostasse? Eu, não gostei. Depois, no domingo seguinte, ela me convida para ir novamente ao culto. E eu já louco que chegasse o domingo para ir também. Daí ela me convida, eu assim, tá, tudo bem, eu vou. Aí assistimos o culto e o pastor pregando e eu ali, novamente, parecia que eu estava na história e terminou o culto e ela assim, e aí, gostasse? Eu, não gostei. E aí ela Tudo isso por conta de um orgulho. Um orgulho. Então. A mente. A mente. Olha só. E aí depois, ela, no terceiro domingo, ela não me convidou mais. Eu vi ela se arrumando, né, ligando para uma amiga para acompanhá-la até o culto. E eu assim, o que está fazendo? Não, estou convidando a fulana para ir ao culto comigo. Senão não precisa, eu vou contigo. Olha no terceiro culto, né, tudo aquilo que eu tinha na minha mente, né, que o mundo me oferecia, eu comecei a descartar. E fui descartando, e fui deixando Deus entrar na minha mente e renovar a minha mente. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Uau, Tudo se fez novo na minha vida. Sim. E a partir daquele domingo, do terceiro domingo que eu fui na igreja, nunca mais, em 2003, nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. E como foi essa, só para mim fazer uma pergunta aqui nesse meio, como que foi essa introdução para a sua vida, Aguinaldo? Diante dos seus amigos, porque até então tu tinha uma vida, né, era de um jeito, agora, o que aconteceu com ele? Mudou, agora virou um santarrão, agora só quer saber de igreja. Como é que foi isso para ti? Bom, essa parte foi difícil. Foi difícil, sumiram, né? Sumiram. Os amigos sumiram. Na verdade, mais assim, os primos, né? Que a gente saía juntos, eu ia na casa deles, eles vinham na minha casa, tal, e sumiram, tá? Mas, porque Deus, ele renova tanto a mente quanto a nossa vida e as amizades. Opa! É uma renovação... Meu Deus, fortíssimo. Tudo. Deus, ele renova tudo na nossa vida. Tudo. Mas é total o negócio. É total. Meu Deus. Deus, ele não faz pela metade, ele faz por inteiro. Quando Deus faz, quando Deus age... Meu Deus, é isso. Tá? Não tem jeito, tá? E Deus, ele renovou. Novas amizades, novos amigos. Amo a minha família, amo, né, os meus parentes ali, né, porque estão sempre nas minhas orações, tá? Então, mas... As amizades, Deus, ele renovou. Deus, ele me deu vida nova. Sim, até porque tu deixou ser mudado também, né? Exatamente. E aí a grande questão aqui é por conta de um orgulho, muitas vezes as pessoas deixam de viver uma renovação, né? Eu nasci assim, sou assim, vou continuar assim. E aí acabam, ao invés de olhar para Jesus e dizer, pô, eu preciso mudar, eu preciso ser diferente. E graças a Deus que na tua vida aconteceu essa metanoia, essa transformação. Exatamente. Realmente, né? Isso, mas eu resisti. Sim. Mas Deus, ele entrou. Mas o interessante é que Deus usou teu filho ali para te mostrar, né? Foi. Que legal isso. Um aninho e meio. Porque as pessoas, assim, elas têm algumas práticas do ser humano, né? Total. Nós temos algumas práticas e a gente acha assim, não, mas o meu filho, quando crescer, ele não vai ter essa prática. Né? E aí que a gente quebra a cara, né? Porque, primeiro, que a gente já não tem autoridade de dizer pro filho, não, tu não faz isso. Não temos autoridade, porque se eu faço, então como é que eu vou dizer pro Aguinaldo, tu não pode fazer isso aí? Não, eu faço também, então já não tenho autoridade. E outra coisa é o filho olhar pra gente e dizer, cara, tu tá falando besteira. Exatamente, porque o exemplo, ele arrasta, né? Arrasta. E eu sempre eduquei os meus filhos pelo exemplo. Muito. Tá? Não foi, para mim, não foi difícil educá-los. Sim. Nenhum momento.
tá? Para mim, para minha esposa. Minha esposa conversa muito com a minha filha, né? E o meu filho, assim, eu não tenho. É um grande tecladista. Ele é músico? É músico. Legal. Né? Ele toca vários instrumentos, né? Vários. Que Contrabaixo, violão, um pouquinho de bateria, teclado. Ele é lindo. Mesmo. É lindo de ver. É um multi-instrumentista. Então. Ele é um dom, Olha assim, Deus, só, ele... Que legal. Caprichou. Que legal. E fruto? Fala deles, para mim, Sim. é emocionante. Olha só. É emocionante. Porque foi realmente presente. Uau. O que seria realmente deles, né, ou de mim, da minha esposa, se nós não tivéssemos renovado as nossas vidas? Se nós não tivéssemos entregado a nossa vida, né, para Cristo, deixar Deus conduzir as nossas vidas, deixar Ele entrar, deixar Ele fazer morada, né, nós abdicarmos das coisas do mundo e vivermos o reino de Deus. O que seria de nós hoje, né? Deus. Hoje eu só estou colhendo aquilo, né, que eu decidi lá atrás. Uau. Os frutos estão vindo. Então a gente só colhe aquilo que a gente planta. Muito bom. E para os meus filhos, né, para minha esposa ali, hoje a gente vive assim uma vida muito boa, muito boa mesmo. E graças a Deus, por conta de uma decisão que tu tomou lá no passado, né, e tu colocou muito bem colocado aqui, que tu falou que as sementes que são plantadas vão gerar alguns frutos lá na frente. E os bons frutos nós vamos colher também, sendo sementes boas ou sementes ruins. Mas o que eu achei mais chocante foi que uma decisão, ela transformou uma geração, né? Pastor Johnny, eu mudo um pouquinho essa história. Eu digo que a Bíblia fala, né, que a mulher sábia, Uau. ela edifica Muito bom. a sua casa, o seu lar. E a decisão, ela partiu da minha esposa, pela a oração dela. Uau. A oração. Ela persistiu em oração. Então, quando a gente dobra os joelhos e a gente abre o nosso coração, a gente rasga o nosso coração, Deus, Ele ouve. Porque é uma oração sincera, é uma oração verdadeira que vem lá do coração. E ela chorando, quando eu havia ajoelhada na sala, orando, ela pedia, ela clamava para que Deus tocasse no meu coração, para que eu me convertesse ao Evangelho de Cristo. Né? E isso foi quase que instantâneo. Então, e partindo daquilo ali, aí eles foram comigo, né? O Natan foi comigo, com a esposa. Fomos para a igreja, e lá na igreja, o meu pastor, ele nos incentivava muito na leitura da palavra de Deus. Entendi. Porque nós precisamos conhecer. Uau. Tá? Se eu não conheço Deus, tá? Como que Ele vai trabalhar na minha vida? Eu preciso conhecê-lo. Muito bom. Eu preciso deixar Ele fazer morada na minha vida. E aí eu comecei a ler a palavra de Deus. E Ele incentivava, olha, lê 5 capítulos por dia. Mas é difícil ler 5 capítulos por dia. Sim. É muito difícil. Mas ele dizia, lê 2 de manhã, 1 à tarde, 2 à noite. Eu lia apenas... A minha esposa lia para mim à noite. Quando ela estava lendo o primeiro versículo, eu já estava dormindo. Mas ele persistiu, lê 5 capítulos por dia. E aí, pastor, eu comecei a ler 1 capítulo por dia, 2 capítulos por dia, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, cheguei a ler 18 capítulos por dia. Meu Deus. Porque a palavra, eu queria conhecer. Quem é esse Deus que faz tantas maravilhas? Quem é esse Deus que transforma vidas, que ressuscita, que cura, que salva? Quem é esse? Eu queria conhecer. Uau. Eu pensava comigo, quando o pastor lá em cima no altar começar a ler, a contar aquelas histórias, eu já quero conhecer essa história. E aí eu comecei a ler e li muito a palavra de Deus. Hoje eu estou lendo a Bíblia inteira pela 16ª vez. Uau. Minha esposa já leu, acho que são 23 vezes que ela leu. Então, dentro da minha casa, há uma prática da leitura da palavra de Deus. Sim. Como nós falávamos ali anteriormente, eu sempre andei com pessoas mais velhas dentro da igreja. E pessoas que eram colunas. Sim. Porque o meu pastor, ele dizia, não te escora em pau podre. Uau.
Muito bom. Ele vai cair, tu vai cair junto. Aham. Então eu comecei a observar as pessoas, homens de Deus dentro da igreja. E eram pessoas mais velhas. Não as pessoas mais novas na igreja, assim, até mesmo de idade, eu não andava com elas. Eu começava a pegar um pouquinho de cada uma. Sim. E fui construindo, tá, a minha vida com Deus. Tá? Quem lembra do pastor Miguel, né, o pai do pastor Gleison, e eu andava com ele. Olha só. Né? Eu ficava prestando atenção na vida dele. Né? Então, e aceitei Jesus na igreja numa pregação com ele tocando gaita, né? Gaita ainda. Gaita. E ali, quem quer aceitar Jesus? Uau. A minha esposa ficou impactada. Meu Deus do céu. Talvez ela não esperava por aquela decisão. E quando ela viu, já estava lá na frente. E foi a melhor decisão da minha vida. Meu pai queria me matar. Meu pai, ele não aceitava aquela situação. Sim. Ele ficou praticamente 1 ano sem falar comigo. Meu Deus. Mas eu não desisti. Né? Eu sei que é difícil para um pai. Né? Ele falava, porque os crentes são isso, os crentes são aquilo, tal, são tudo doido, tal, aquela coisa. Mas só que chegou um momento da vida dele que ele disse assim, pouco antes dele falecer: cara, tu é um cara bom para mim. Tu é um cara bom, tu é tranquilo, tu é um cara que dá para confiar. E tudo isso não é porque eu sou assim de natureza, porque Deus ele renovou a minha vida. Meu Deus do céu. E aí chegava nos momentos do almoço em família, da janta em família, ele já dizia: Guinaldo, faz a oração. Uau, meu Deus, que forte. Isso para mim é muito forte. Meu pai. E é muito emocionante. Porque eu consegui ver, né, o meu pai na cama do hospital, no leito, e eu orando por ele. Uau. A gente orando, né, e ele sentia isso, o amor que eu tinha por ele. Parece assim que eu estava sentindo, porque eu fiquei um período muito grande, assim, com muita, não é raiva, muita mágoa do meu pai por algumas situações. Sim. Mas Deus, ele tocou na minha vida, ele trabalhou na minha vida, e eu comecei a fazer diferente. Eu comecei a me aproximar muito do meu pai. Comecei a me aproximar muito dele. Sim. Comecei a orar muito por ele. E sempre os sábados e domingos, aos domingos, eu ia para a casa dele. E que a gente morávamos perto, né? Ele, né, faleceu faz 3 anos. E eu ia tomar café com ele, né, conversar com ele. Né, ele era um exímio contador de histórias. E ali eu consegui tirar aquela mágoa do meu coração. Uau, que Deus. Porque Deus, ele mais uma vez, ele tocou no meu coração. Ele fez com que eu sentisse realmente amor de pai. Eu achava que meu pai não gostava de mim. Mas pelo contrário, é que muitas vezes acontece aquilo que Deus não me ama. A gente fala, Deus não me ama. Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus isso, Deus é aquilo. Mas por quê? Por que desse sentimento? É porque a gente está longe de Deus. Verdade. A gente está longe do Pai. A gente está longe. Então, a partir do momento que eu comecei a me aproximar do meu Pai, eu vi o amor que Ele tinha por mim. E nos últimos meses da vida dele, ele fez essa declaração para mim. Estávamos eu, meu pai e minha mãe. E ele falou isso daí. E foi isso que ficou na minha vida, na minha mente. Foram essas palavras. Meu Deus. Tu é um cara bom, tu é um cara tranquilo. Né? A pessoa que dá para confiar. Meu Deus do céu. É forte, né? Forte demais. Aguinaldo, e a gente vê uma geração que está se formando, que são órfãos de pais vivos, né? Que na realidade se afastam do pai por alguma situação que aconteceu, alguma fala, alguma coisa, porque os pais mais antigos realmente eles tinham essa forma mais
intensa e tal, eu sou o dono da verdade, é o que eu falo que tá certo, ponto, acabou, ninguém fala mais nada. E, infelizmente, isso aí acabava afastando as pessoas de Deus, como tu falou, né? E aí, quando tu se aproximou mais de Deus, automaticamente tu teve uma paternidade espiritual, e essa paternidade espiritual te levou até a paternidade humana, né? Então, é impossível, por isso que você está em casa, deixa eu dizer algo para você, é impossível você estar perto de Deus, viver uma vida com Deus, e você continuar sendo a mesma pessoa. Olha, é impossível. Deus, Ele pode transformar a sua vida por inteiro. Como que foi essa retomada de ativação junto do seu pai? Ô, Johnny, teve uma história, assim, que da minha época de solteiro ainda. Tá. Meu pai era um cara muito inteligente. Sim. Muito inteligente, muito. Apesar de ter apenas a 3ª ou 4ª série primária, não me Olha recordo, só. mas ele era um cara, assim, muito inteligente. E, praticamente, à noite ele não dormia. Ele ficava calculando, ele ficava planejando o que ele ia fazer no dia seguinte, né? E eu trabalhava em Florianópolis. Eu estudava lá. Tá. Eu trabalhava e também trabalhava. Então, todo o dinheiro que eu ganhava lá na empresa, eu entregava para o meu pai e pedia para ele comprar gados para mim, que ele tinha um Olha sítio. só. Então, eu estava com meus 17, 18 anos, por aí, em torno de idade, até eu acho que é próximo dos 19, porque eu morei em Florianópolis 3 anos. E quando eu vim embora, daí eu dizia assim, pai, quando eu for embora para Capivari, eu vou comprar um carro. Aí o senhor vende todos esses gados e a gente vai comprar um carro para mim. Ele assim, beleza, não tem problema. E aconteceu isso, tá? Que eu vim embora para Capivari e pedi para o pai vender. O pai, ele vendeu. Ele assim, eu acho melhor que eu estou precisando comprar uma caminhonete para mim e depois a gente vende e a gente compra 2 carros, um para mim e outro para ti. Assim, beleza, pai, não tem problema nenhum. Sim. E assim ele fez. Ele comprou uma caminhonete para ele, né? Ele trabalhava com isso também. E depois chegou um momento que ele vendeu. Ele vendeu. Aí nessa época eu já estava trabalhando em Criciúma. E todo final de semana eu vim embora. E só que naquela vida doida, aquela vida louca que eu tinha da juventude, eu fui para casa de uns colegas ali, tomei muito, bebi muito. E aí o cara chegou para mim e disse assim, até era meu primo, Aguinaldo, tem um carro para te vender. Aí ele assim, eu assim, cara, que carro é? Na época, é uma Brasília top. Assim, opa, só tem um problema, ela tá desmontada. Mas eu monto para ti. E eu já estava naquela doideira também. Aí. Assim, beleza, vamos lá falar com o pai. Aí eu cheguei, né, fui lá para casa, na casa do meu pai. Meu pai na área, um domingo na área, na garagem, na rede de balanço, descansando, né, daquela semana toda de trabalho. E eu assim, pai, quero falar com o senhor. Ele, pode falar. Não tem aquele dinheiro lá que o senhor vendeu o carro e tal? Eu quero a minha parte, que eu quero comprar um carro. Ele assim, Aguinaldo, aguarda. Aguarda. Não, pai, eu quero comprar um carro. Né? O fulano está aqui, ele tem o carro, eu quero comprar. Aguinaldo, aguarda o momento certo. Não, pai, eu quero. Aguinaldo, aguarda. Sim. E aí, eu assim, não, eu me alterei com ele. Não, eu quero o meu dinheiro. E aí ele levantou da rede. Ele veio para cima de mim. E eu fui para cima dele. Oh, Jesus amado. Entramos em vias de fato. É mesmo, Aguinaldo. Entramos em vias de fato. Isso me dói muito. Sim. Porque meu pai, a bebida fez isso comigo. Meu Deus do céu, olha só. A mente presa lá no mundo. Na bebida, o orgulho. Não fui obediente. E por isso, ele me mandou embora de casa. Eu já morava em Criciúma, mas quando eu voltasse para casa, aos finais de semana, que eu não podia ficar lá, tinha que vir embora, eu não tinha para onde Meu Deus. voltar. E aí, final de semana, voltava, ficava na casa de um,
na casa do outro, assim saí na vida. Meu Jesus, Aguinaldo. Aí eu peguei assim, tem que voltar. Minha mãe está sofrendo. Eu peguei. Eram quantos irmãos lá? 4 irmãos. 4 irmãos. Tá. Eu peguei, fui na casa do meu pai, disse que queria falar com ele, fui lá e pedi perdão para ele. Pedisse perdão. Pedi perdão para ele, para poder voltar para a casa do meu pai. Olha. E aí, como todo e bom pai, ele me perdoou e eu voltei para a casa do pai. Meu Deus. E a mesma coisa, você que deixou a casa de seu pai. Uau. Deus, por qualquer motivo, peça perdão e volte. Volta para a casa do pai. Lembra do filho pródigo? Ele disse, na casa do meu pai tinha de tudo. De tudo. E eu estou aqui, ó, como eu. Parava na casa de um, na casa do outro, na casa do outro. E na casa do meu pai tinha de tudo. Volte para a casa do pai também. Deus está te esperando de braços abertos. Deus, ele é pai e ele quer te dar do bom e do melhor. A decisão é tua. Quer viver uma vida plena? Quer viver uma vida tranquila, saudável? Volta para a casa do pai. Uau, Aguinaldo. E essa história tua é muito, até mesmo parecida com a história do filho pródigo, realmente, né? Me dá tudo que é meu. E aí aconteceu essa briga aí. E depois, aí tu ficou esse período de tempo, pediu perdão. E em seguida você se converteu? Como é que foi a história? Com muita vergonha. Sim. Com porque não é muita fácil, vergonha. Né? Não é fácil, né? Isso. Não, eu me converti depois de casado. Depois de casado. Depois de casado. 3 anos depois que nós casamos, né? Aí teve esse processo de conversão. Entendi. 3 anos depois. Entendi. Aí nesse período de tempo, você se afastou mais uma vez do seu pai, não? Como é que foi? Me afastei Sim. mais uma vez, por vários motivos. Tá. Só que eu tinha um orientador, né? E ele dizia, não é bem assim, Aguinaldo. Não é bem assim, né? Tu vai ouvindo, tu vai entendendo, tu vai dando ouvido, né, às pessoas certas, pessoas que te aconselham de forma sábia. Muito bom. E aí foi o período em que eu comecei a me aproximar dele, sentir o calor do pai, né, aquela paternidade de verdade. Sim. E a gente vê, tem uma história que eu conto, que todo mundo conhece, que tinha um pai e um filho andando, né? E o filho perguntou, pai, que tamanho é Deus? E aí ele disse, passando um avião, Deus é do tamanho daquele avião. Daí ele assim, pai, mas que Deus pequeno. Daí ele assim, vou te levar num lugar, tá? E tu vai entender melhor. Sim. Aí ele levou o filho até um aeroporto. Chegando lá, ele viu aquele avião gigante. Ele disse, nossa, pai, que avião grande. Deus é a mesma coisa. Quando nós estamos longe de Deus, Deus, ele é pequeno. Muito bom. Mas a partir do momento que a gente se aproxima de Deus, Deus, ele se torna gigante perto de nós. Tá? Fica o contrário, nós diminuímos e ele cresce na nossa vida. E assim aconteceu. E eu comecei a ver as qualidades do meu pai e não mais os defeitos dele. Isso é um processo de renovação realmente. Renovação. Né? Porque assim, nós estamos tão acostumados, né, a ver só as coisas ruins. Tudo é ruim, meu pai não sei o quê, minha mãe e tal, minha família é ruim e tal. Mas a partir do momento que a gente começa a trocar a nossa visão, e isso só vai acontecer pelo processo de inovação na mente, né? Romanos 12 fala sobre isso. Transformeis pela renovação da mente. 12:2. 12:2. Então, assim, e as pessoas, elas ficam limitadas, sofrendo a vida inteira, achando que não tem saída, não tem recurso, achando que não merece, não é digno de ter um perdão de alguém. E ouvindo a tua história, eu tenho certeza que vários, quem sabe, telespectadores passaram também por essa situação, tanto natural ou espiritual. Natural é dizendo você e seu pai físico, terreno aí, é ele que te criou, ele te formou. Quem sabe você foi abandonado pelo seu pai, quem sabe seu pai
não te correspondeu da maneira que você gostaria que tivesse. Quem sabe o seu pai até abusou de você. Quem sabe ele enganou a sua mãe e você ficou com o seu coração amargurado, triste. E você está carregando o seu pai nas costas por onde quer que você vai. Porque você acha que, não, eu não preciso dele, ele foi cruel comigo, eu não aguento mais ele. Mas só que quando você entende o princípio, porque a palavra de Deus ela é clara quando fala sobre um princípio da honra, sabe? É eu honrar, eu ir lá me humilhar realmente, como o Aguinaldo acabou de dizer para nós, ele se olhou para dentro e falou, pô, eu preciso pedir perdão, eu preciso voltar à casa do pai. Então você, né, se foi algo que seu pai físico fez, se você tem a oportunidade ainda, hoje o programa está muito específico falando sobre isso, se você tem a oportunidade de ir até o seu pai, de olhar nos olhos dele e dizer, cara, me perdoa, por mais que ele que foi o errado, mas peça você perdão, faça você a diferença. Mas pastor, tu não sabe o que ele fez comigo. Gente, o mais importante disso tudo é você ser feliz na sua vida. Então, quem sabe você tirando ele das suas costas, você indo lá pedindo perdão, você vai se tornar uma pessoa muito leve e muito melhor. Eu creio nisso em nome de Jesus. E Aguinaldo, e a tua trajetória até aqui? Tu estudou, tu foi para fora, foi morar fora e hoje tu és um professor. Como que foi essa trajetória até aqui? Então, Johnny, na verdade, meu pai sempre quis que nós estudássemos em Florianópolis. Eu e meu irmão, tenho um irmão mais velho, que é o Plínio. Foi ontem, ele foi nomeado até, na verdade, dia 1º de agosto, ele Sim. foi nomeado secretário da Saúde de Capivari de Baixo. Tá? Que legal. Isso, é meu irmão. Então, ele é um ano mais velho que eu. Então, meu pai, ele sempre quis que nós estudássemos em Florianópolis. Meu pai queria que nós fôssemos engenheiro Olha civil. só. Porque como ele também trabalhava com parte de construção, então ele queria. Então, nós fomos estudar lá. Só que eu não gostava dessa parte da engenharia. Tá. Eu queria a parte da mecânica. Né? Então, eu fiz mecânica e ele fez técnico em edificações. Eu técnico em mecânica, ele técnico em edificações. Trabalhei 5 anos na área de mecânica e depois eu comecei a ensinar alguns parentes, alguns primos, a parte da matemática e tal. E aí eu vi que eu tinha jeito. E aí um tio meu falou, não, por que tu não faz na faculdade? Aí assim, será que eu vou ter condições? A gente sempre se inferiorizando, né? Vou ter condições de passar no vestibular e tal. Mas fiz vestibular, passei, me formei na licenciatura em Química aqui na Unisul. E aí sou habilitado, né, em Matemática, Química e Física. E aí comecei a trabalhar né, na área da educação. 5 anos na área da mecânica, né, e o restante foi na área da educação. Em 2003 eu me passei no concurso do Estado, né, fui trabalhar, mas antes, em 97, acho que foi em 97, né, eu comecei a trabalhar numa escola em Tubarão, uma escola municipal, que é a Escola Maria Emília Rocha. Né, trabalhei lá, foi a minha primeira escola. Depois trabalhei no colégio, na Escola Pinto da Veiga, Colégio Dr. Otto Verschutti, tudo como contratado, a CT. E depois, em 2003, eu fiz o concurso, né, e me efetivei. E me efetivei em 13 de maio, na escola Monsenhor Bernardo Peters, e depois peguei remoção, né, para o colégio Dr. Otto. Fruto de oração. Fruto de oração. Fruto de oração. Porque eu sempre dizia, Senhor, eu quero trabalhar no colégio Dr. Otto Verschutti, e um dia eu quero ser diretor dessa escola. Eu dizia também assim, eu passava por frente à escola técnica e dizia, um dia eu quero trabalhar nessa escola. Eu profetizava, um dia eu quero trabalhar nessa escola. E aconteceu que surgiu uma vaga lá na escola técnica. E aí teve um colega meu, disse assim, Aguinaldo, estão precisando de professor de matemática lá na escola técnica. Daí ele indicou, na verdade, um outro Aguinaldo, não deu certo, ele veio e era para esse Aguinaldo aqui. Meu Deus. Em 1999. Em fevereiro de 2024, vai fazer 25 anos que eu trabalho lá na escola técnica. E no colégio Dr. Otto, né, sou efetivo na área da química, né, sou professor de química também. Então, quando chegou em 2010, a minha diretora, que nós tínhamos uma amizade muito grande, e ela percebia algo diferenciado em mim. Tá. E aí ela disse, uma vez eu estava na praia... Começou
Como que foi? Você passava nas escolas e falava, um dia eu quero trabalhar nessa, eu quero trabalhar nessa. E Deus foi começando a conduzir. Então, ou seja, uma renovação da mente também requer uma fé, né, uma fé precisa, uma fé radical, vamos assim dizer. Eu gostaria, Deus, por favor, é esse lugar aqui. Deus vou orar, vou clamar, vou profetizar e o milagre vai acontecer. Como que foi? Não, exatamente, bem isso. O que eu quero, a bênção que eu estou pedindo, eu tenho que querer, eu tenho que gerar dentro de mim. Muito bom. Eu preciso gerar. E eu trabalhava no Colégio Doutor Otto como professor, mas eu dizia, eu quero ter um cargo de confiança dentro do colégio. Meu Deus. E isso eu orava, de joelhos, eu orava. E chegou em 2009, a diretora, na época, a dona Anice, ela me ligou. Eu estava veraneando na praia, na laguna, ela me ligou, olha, surgiu uma vaga aqui na direção e eu te quero do meu lado. Meu Deus. Mas olha o que o inimigo faz. Já colocou na minha mente, tu não tens condições de assumir essa vaga. Daí eu fiquei, não sei se eu vou conseguir, eu acho que eu não tenho condições e tal. Mas eu tinha orado para aquilo ali. Meu Deus. E Deus, ele abriu a porta. Ou seja, você precisa confiar nas tuas orações. Você precisa crer naquilo que tu está pedindo. E Deus, ele é poderoso, né, para te abençoar. Salmos 37, 4 diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. E era o meu desejo. Uau. E eu me deleitava no Senhor. Né? Eu queria experimentar aquilo que Deus tinha para a minha vida. Né? E aí acabou, né, que deu certo. Uau. Que deu certo. E eu entendi, conversando com a minha esposa, ela assim, não era isso que tu estava pedindo para Deus? Sim, era isso, mas eu acho... Não era isso. Assim, era isso. Então, tu vai assumir. Uau. E aí eu assumi. 2010. Já são agora 2023. Final, vai fechar 14 anos que eu estou na direção. Passamos por períodos que era indicação política, períodos que era de eleição, né? Passei por 2 eleições e agora está fechando 2023, né? Mais uma gestão, né, do Colégio Doutor Otto. Uau, tá? que benção. E aí eu dizia também que eu queria, passava por frente da ITCT, olhava aquela escola, uma escola particular, e eu dizia, um dia eu quero trabalhar nessa escola, um dia eu quero trabalhar nessa escola. E aí surgiu a oportunidade que um colega meu, trabalhando lá, né, onde ele ia, ele me levava, queria me levar, porque confiança no trabalho. Olha só. Confiança no trabalho. E aí eu fui para lá, eu fiquei, ele saiu, pediu as contas, eu continuei. Ali eu tive o privilégio de dar aula para os meus filhos e entender um princípio muito, muito legal. Que eu tratava o meu filho dentro da sala de aula como filho. Eu queria que ele aprendesse, eu queria que a minha filha aprendesse, eu queria que eles tivessem o melhor tratamento dentro da sala de aula. Olha que as dúvidas deles, né, fossem sanadas com muito carinho pelos professores. E aí eu entendi, se eu quero isso para os meus filhos, muito bom. Por que o filho do outro não pode ter esse mesmo tratamento? E é aí que hoje é a diferença na minha vida. Eu trato o teu filho como se fosse o meu filho. No Colégio Doutor Otto, eu abraço os alunos têm um carinho muito grande por mim. Não é à toa que na última eleição nós ganhamos com 70% dos votos. Nossa. Também Deus, ele falou para mim. Ele falou para mim em oração, vocês vão ganhar com 70% dos votos. E quando fechou a eleição, eu perguntei para o diretor-geral, que era o candidato realmente, né, quantos por cento deu? Ele disse 70%. Eu falei, não falei para vocês? Uau. E onde quer que eu vou, Deus. onde quer que eu estou, as pessoas me reconhecem como um homem de Deus e também um grande professor, tá? E um grande amigo. Uau. Eu tenho amizade com alunos, professores e os pais. Porque hoje a gente já está dando aula para os filhos dos ex-alunos. Então são gerações. Gerações. São gerações. E eu não vou mudar. Muito bom. Esse é o meu jeito, eu não vou mudar. Eu vou amar o teu filho lá na escola. Eu vou cuidar do teu filho. Tá? Essa é a minha missão. Porque da mesma forma que eu cuidei dos meus filhos na escola, eu vou cuidar do teu filho também. Muito bom. Aguinaldo, e para ti, assim, que está nesse meio dos jovens ali, adolescentes, nessa faixa etária,
tu tá pegando duas gerações, vamos assim dizer, né? Mudou alguma coisa da geração passada para a geração de hoje? O que tu percebe? Mudou bastante. Na verdade, até, Johnny, eu já peguei 3 gerações, tá? 3? 3 gerações. Porque eu já dei aula, não para todos, né? Para Tá. algumas pessoas, para o avô, ou avó, né? Para o filho e agora para o neto. Tá? E mudou. Hoje a gente sente, assim, principalmente depois da pandemia, Tá. eles estão muito mais fragilizados. Como assim fragilizado disso? Ansiedade. Ansiedade. Muitas crises de ansiedade. Entendi. Muita tristeza, a gente vê muita tristeza no olhar deles. Aham. E aí as escolas precisam ter um olhar mais clínico para esses alunos. Sim. Os professores precisam ter um olhar mais humano para esses alunos. Não é porque eles são assim, que eles querem ser assim. Sim. Eles estão assim, né, devido a alguma situação que ocorreu lá no passado, até depois veio a pandemia e agravou mais ainda. Então nós precisamos ter, né, um olhar clínico, um olhar de amor, abraçar mais, né, beijar mais. Estou falando agora para os pais, beije mais os seus filhos. Porque até isso que eu ia perguntar para ti. Essa ansiedade não é a falta, a ausência de uma paternidade? Também. Os meus filhos, eu abracei muito, eu beijei muito, até hoje. Meu filho tem 23 anos, todos os dias antes de dormir ele vai lá, me abraça, me beija, benção Sim, pai, benção mãe, isso. é isso que eles fazem. Então hoje em dia, nessa correria, tá, muitos filhos, eles estão sem paternidade. Então, né? Tá faltando isso também da parte dos pais. Olhar o filho, olha nos olhos do teu filho, sente o teu filho, conheça o teu filho de isso. verdade, abraça ele, beija ele, conversa com ele, senta no chão com ele, né? Se importa com ele, porque ele está precisando disso. Teu filho está precisando de carinho, de amor, de atenção. Verdade. Porque muitos pais, se o filho fala que acerta, eles não têm reação nenhuma. Se o filho fala que erra, eles brigam com o filho. E aí o filho às vezes fica até com essa dúvida, né? O que eu falo pro meu pai, pra minha mãe? Se eu falar que acerto, ele nem bola. Mas se eu falo que eu erro, parece que eu sou crucificado, né? E por isso que muitas vezes eles ficam trancados dentro de um quarto, que parece que eles são invisíveis dentro de casa. Muito real. Então isso é triste. Eu estou dando exemplo da minha casa. Sim. Minha casa, os meus filhos me esperam para que nós estejamos todos na mesa para conversar. Tem momento da gente conversar dentro de casa. Bom, muito bom. E hoje assim, eu sou muito feliz porque eu tenho os meus 2 filhos, a Jéssica, o Natan. O Natan é noivo da Júlia, também uma menina muito querida. Sim. E a Jéssica é noiva do Cauê, um rapaz assim também Qual a idade fenomenal. dos teus filhos hoje? A Jéssica está com 23? 19 e 23. Entendi. E o mais incrível que pareça, ambos casarão no mesmo mês, em setembro. É mesmo? Em setembro. Em Poxa, setembro, Jesus amado. os dois estarão legal. assumindo suas vidas, formando suas famílias. Olha só. Eu com 51 anos, né? Sim. 51, para mim é um presente. É bom. Ah, são novos? Não são novos. Não. Assim, ó, quando eles têm cabeça, quando eles têm responsabilidade, Verdade. tá? Deus ele vai caminhando com eles na história deles. Verdade. Deus vai caminhando na história. E não se preocupe com a idade, porque eu percebo, conhecendo, são maduros para isso. E ainda mais os parceiros ali, os companheiros, Cauê também tem 19, mas um menino muito responsável, e a Júlia também tem 19, mas uma menina também muito responsável, trabalhadores, estudam, né? Estão, assim, construindo suas histórias. Olha só que legal. Então isso é um legado na realidade, né, Aguinaldo, legado. que você está deixando aí para os seus filhos. Aguinaldo, eu gostaria, nós já estamos aí no final do nosso videocast, eu gostaria que você deixasse uma mensagem final, né, para os nossos telespectadores aí, que ficaram com a gente até aqui, outros que vão ver no decorrer da semana, que eu tenho certeza que Deus vai te usar para tocar os corações, assim como já está usando nesse videocast. A mensagem que eu deixo uma mensagem que é para os pais. O pai, ele precisa... porque o filho é herança do Senhor. Sim. São presentes que ele nos dá. Então, cuida dele. Até aqui, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos guardado, tem nos protegido. Daqui para frente,
né, começa a olhar mais para o teu filho. Muito bom. Se até aqui a história não foi boa, tá? Se até aqui a tua história com o teu filho, com a tua família não foi legal, ainda há tempo. Porque uma decisão que tu toma hoje vai mudar gerações. Gerações. Então, tu precisa hoje mudar o teu comportamento, as tuas atitudes, né, para que você forme pessoas de bem lá no futuro, para que você possa criar príncipes e princesas, homens e mulheres de Deus. Não estou falando em religiosidade, tá? Estou falando pessoas que têm Deus no coração. Muitas pessoas falam que nós devemos deixar um mundo melhor, né, para os nossos filhos, mas na verdade, pastor Johnny, nós temos que deixar são filhos melhores para este mundo, porque assim eles transformarão vidas. Então, pai, mãe, olha para o teu filho, ore por eles, ore por eles, profetiza sobre a vida deles, profetiza bênção sobre a vida deles. E com certeza absoluta, Deus ele vai, lá do seu trono, ele vai estar com seus ouvidos inclinados e com suas mãos estendidas, ouvindo a tua oração, e ele vai abençoar a tua família, a tua casa, e onde quer que tu estiver, tu será luz, tu será bênção, e eles também, em nome de Jesus. Quero deixar aqui um recadinho para o meu amigo Rodrigo, né? Um homem de Deus, um homem de oração, que sobe o monte todos os dias, e sempre também estou no monte, sempre que eu posso, né, às vezes 2, 3 vezes na semana, estou no monte orando por Capivari, orando pela minha família, minha casa, minha mãe, os meus irmãos, meus sobrinhos, eu oro pela liderança das igrejas, eu oro por todo mundo. Amém. Então, é a nossa função orar, abençoar a todos. Muito bom. Amém? Amém. Show de bola. Gente, nós estamos chegando no final. Aguinaldo, obrigado pela sua presença aqui. Foi uma honra poder ouvir você e receber tudo aquilo que Deus tem derramado sobre a sua vida. De renovação na sua vida. Se você não nos segue ainda, coloca lá @renova_mente. E o meu particular é @Dione J. Nascimento. Vai ser uma honra poder renovar a sua vida também diariamente. Gente, que Deus abençoe você poderosamente. E não se esqueçam nunca de avançar sempre, desistir nunca e retroceder jamais. Que Deus abençoe você. Um beijão. Tchau.